Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente nas ruas da cidade, transformando o calçamento em espelhos brilhantes. Cinderela, encharcada até os ossos, acelerou o passo. Suas sandálias estavam cobertas de lama, e seu vestido simples, agora quase transparente na tempestade, colava-se à sua pele. Desde a morte de seus pais, sua vida não passava de uma sucessão de tarefas e humilhações. Sua madrasta e suas meias-irmãs a haviam reduzido à condição de serva, e cada dia parecia uma luta para sobreviver sem perder a coragem. Apesar do cansaço e das dificuldades, Cinderela seguiu em frente com determinação. Ela nunca reclamou, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e uma força interior que ninguém percebia. Ela sabia que sua vida precisava mudar, mesmo sem saber como. Ao virar a esquina de uma rua estreita, um grito cortou o estrondo da chuva e dos trovões. A poucos metros de distância, um veículo de luxo derrapou e vinha em alta velocidade em direção a um pedestre. Sem pensar duas vezes, Cinderela saltou para a frente. Ela agarrou o braço do homem e o puxou para a calçada bem a tempo. O impacto fez o chão tremer e o veículo parou com um guincho de pneus e um respingo de chuva. Com o coração acelerado, ela ergueu a cabeça. O homem que acabará de salvar era Alexander Blackwell, CEO de uma das maiores empresas do país, conhecido por seu carisma, poder e prestígio. Seu rosto estava marcado por surpresa e medo, mas seus olhos intensamente azuis encontraram os dela com fascínio imediato. Você me salvou, ele gaguejou, ainda ofegante. Eu só estou fazendo o que posso, respondeu Cinderela com a voz trêmula e as mãos ainda úmidas e sujas de terra e betume. Ela deu um passo para trás para recuperar o fôlego, mas Alexander gentilmente segurou seu braço. Um silêncio se instalou, carregado de tensão e emoção. Case comigo, e não fuja, disse ele, as palavras saindo como se fossem óbvias, quase instintivas. Cinderela recuou em choque. Seus olhos se arregalaram. Nunca ouvirá uma declaração tão direta, tão inesperada, e ainda assim, havia em seu olhar uma sinceridade, uma admiração pura que nenhum outro ser humano jamais lhe demonstrara. Senhor, eu sou apenas uma empregada, ela gaguejou com o coração disparado. Seu passado não importa. O que os outros pensam não importa. Você salvou minha vida, e isso é algo que você nunca esquece. Naquele exato momento, sob a chuva torrencial, em meio aos relâmpagos e ao clamor da cidade, um laço único se formou entre eles, uma mistura de gratidão, admiração e atração irresistível. Cinderela ainda não sabia, mas aquele momento mudaria sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Cinderela acordou com a lembrança da chuva, do barulho do carro e, sobretudo, do olhar de Alexandre sobre ela ainda vívido. Ela tremeu ao recordar suas palavras. Case comigo, e não fuja. Seria um sonho ou realidade? Ela não sabia, mas algo dentro dela se recusava a esquecer aquele encontro. Enquanto preparava o café da manhã para sua madrasta e suas meias-irmãs, percebeu que elas pareciam estranhamente quietas. Talvez tivessem pressentido que algo estranho acontecerá no dia anterior. Contudo, Cinderela sabia que precisava ter cuidado. O ciúme delas poderia ser perigoso. De repente, uma limusine preta parou em frente à casa. O coração de Cinderela disparou. Antes mesmo que ela tivesse tempo de entender o que estava acontecendo, Alexandre saiu do veículo, elegante em seu terno preto impecavelmente alinhado, com o olhar determinado fixo nela. Cinderela, preciso falar com você, disse ele calmamente, mas com uma urgência que fazia vibrar cada fibra do seu ser. Ela sentiu a respiração falhar. Nunca imaginara que o CEO da empresa a encontraria naquele bairro modesto. Senhor, eu não posso, ela murmurou, consciente da enorme diferença entre os seus mundos. Não importa como seja sua vida, como seja seu passado ou o que os outros pensem, respondeu Alexander, aproximando-se gentilmente. O que eu sinto é real. Você salvou minha vida, e eu não posso simplesmente deixar você desaparecer. Cinderela baixou os olhos. Dúvida e medo se misturaram a um arrepio inesperado. Ela sabia que sua vida viraria de cabeça para baixo se concordasse em ir com ele. Mas também sentia que jamais poderia ignorar aquele homem, nem o misterioso laço que se formara entre eles. Eu não sou como você, ela murmurou. Eu não conheço este mundo. E é exatamente por isso que eu quero você comigo, respondeu Alexander, com um sorriso gentil, porém resoluto. Você me mostrou uma coragem que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Você me salvou, não apenas a minha vida, mas também algo que eu achava que estava perdido, a esperança e o verdadeiro significado do amor.
Cinderela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ninguém jamais havia falado com ela daquela maneira. Ninguém jamais havia acreditado nela dessa forma. Ela sabia que seu mundo de servidão e sofrimento estava chegando ao fim, mas para isso precisava dar um passo enorme, confiar naquele homem e em seu destino. Muito bem, murmurou ela finalmente com a voz trêmula, mas resoluta. Mas saiba que sempre serei eu mesma. Nunca abrirei mão da minha liberdade, nem da minha dignidade. Alexandre então se ajoelhou diante dela, tomando sua mão na sua. Não pedirei de você nada menos do que você já é. E pela primeira vez em muito tempo, Cinderela sentiu que o medo e a dor estavam dando lugar a algo poderoso e verdadeiro, o amor e uma liberdade recém-descoberta. Cinderela jamais imaginara entrar no mundo como o de Alexandre. A limusine preta que a levava à sua cobertura parecia pertencer a outro universo. As ruas da cidade, que ela conhecia de cor, desapareciam por trás dos vidros fumê e das luzes cintilantes. Quando o carro parou em frente ao imponente edifício, ela ficou paralisada por um instante com os olhos arregalados. A entrada era maciça, adornada com mármore e dourado, com um lustre que brilhava como um céu estrelado. Alexandre estendeu a mão e, apesar da apreensão, Cinderela aceitou. Não se deixem intimidar por este lugar. É apenas um prédio. O que importa é que vocês são livres aqui, disse ele, com um sorriso tranquilizador. Por dentro, a cobertura oferecia vistas deslumbrantes da cidade. Grandes janelas panorâmicas deixavam a luz do dia entrar, e cada detalhe refletia o gosto refinado de Alexander. Obras de arte e móveis modernos e elegantes. Uma biblioteca gigantesca repleta de livros raros. Para Cinderela era fascinante e intimidante. Todo aquele luxo parecia irreal, mas ela percebeu algo surpreendente. Alexandre não queria dominá-la com sua riqueza, nem torná-la dependente. Ele queria que ela permanecesse ela mesma, que mantivesse sua simplicidade e sua coragem. Como você consegue morar aqui e continuar sendo você mesma? Perguntou ela, impressionada, mas sincera. Porque aprendi que nada vale mais do que a sinceridade e o coração de uma pessoa. Riqueza, poder, tudo isso desaparece se você não tiver alguém ao seu lado que seja genuíno. E você é genuíno. Essas palavras atingiram Cinderela como um raio. Ninguém jamais a tinha visto assim. Ninguém jamais havia reconhecido seu valor. Ela sentiu o coração acelerar e um calor desconhecido a invadiu. Mas esse novo mundo não estava isento de desafios. Alexander a apresentou ao seu círculo, assistentes, colegas e amigos influentes. Todos ficaram intrigados com essa jovem discreta e elegante que vinha de um mundo completamente diferente. Alguns a olhavam com curiosidade, outros com ceticismo e alguns com um toque de inveja. Cinderela sentiu o peso dos olhares, mas lembrou-se das palavras de Alexandre, seja você mesma. Ela sorriu timidamente e, aos poucos, adaptou-se a esse mundo desconhecido, descobrindo que sua força não residia no que possuía, mas em quem era. Mais tarde naquela noite, Alexandre a levou até a varanda, de onde a cidade se estendia até onde a vista alcançava. A luz dos postes traçava caminhos dourados na escuridão. Você vê tudo isso? Ele perguntou. Mas nada disso se compara ao que sinto por você. Cinderela baixou os olhos, sentindo as bochechas corarem. A realidade do laço entre elas estava se tornando impossível de negar. Contudo, no fundo, uma pergunta persistia: ela poderia realmente pertencer a este mundo sem perder sua identidade? Quero tentar? Ela murmurou finalmente. Então vamos tentar juntos, respondeu Alexander, apertando levemente a mão dela. E naquele instante, entre as luzes cintilantes da cidade e o vento acariciando seus rostos, Cinderela compreendeu que sua vida acabará de tomar um rumo irreversível. Ela escolhera seguir seu coração, mesmo que o caminho fosse repleto de obstáculos. Os dias passaram e Cinderela gradualmente descobriu a vida no mundo de Alexandre. Os jantares suntuosos, as noites elegantes e os encontros com pessoas influentes eram fascinantes, mas também traziam seus desafios. Desde sua primeira recepção na cobertura de Alexander, Cinderela sentiu os olhares curiosos. Alguns convidados a encaravam com espanto. Uma jovem modesta e simples em meio a pessoas vestidas de seda e joias reluzentes. Outros murmuravam comentários sarcásticos sobre sua aparência. Alexander, quem é essa? Começou uma mulher com olhos frios e um cachecol de pele. Essa é a Cinderela, respondeu Alexander com firmeza. E ela é a pessoa mais corajosa e genuína que eu conheço. O olhar de Alexandre a tranquilizou, mas Cinderela sentiu seu coração acelerar. Ela sabia que se adaptar a este mundo seria mais difícil do que imaginara. Mesmo assim, resolveu permanecer fiel a si mesma, a nunca deixar ninguém a menosprezar.
Algumas semanas depois, sua madrasta e suas irmãs postiças, ao descobrirem que Cinderela estava se envolvendo com um homem poderoso e influente, tentaram prejudicá-la. Enviaram mensagens humilhantes e armaram situações para desacreditá-la. Mas em todas as ocasiões, Alexandre interveio com calma e firmeza. Não importa o que os outros digam. Eu sei quem você é. E isso é o que importa, ele costumava dizer, apertando a mão dela. Apesar dessa proteção, Cinderela sentiu um novo tipo de pressão. Ela teve que aprender a navegar em um mundo onde cada gesto era minuciosamente examinado, cada palavra analisada. Mas cada aprovação fortaleceu sua confiança e determinação. Ela compreendeu que não podia fugir de suas raízes, nem esquecer de onde viera, mesmo em meio ao luxo e à riqueza. Certa noite, enquanto estavam sozinhos na varanda, a cidade estendia-se a seus pés, iluminada como um oceano de estrelas. Alexandre contemplou-a atentamente. Sabe, eu não te escolhi pela sua beleza, disse ele. Eu te escolhi pelo seu coração, pela sua coragem, pela maneira como você vê o mundo. Cinderela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela sempre fora invisível para a sociedade, ignorada ou desprezada. E agora aquele homem poderoso e admirado a olhava como se ela fosse a pessoa mais preciosa do mundo. Quero ser digna de você, ela murmurou. Você já é, respondeu Alexander, depositando um leve beijo em sua testa. Mas mesmo naquele momento de felicidade, uma sombra pairava no ar. O ciúme, a curiosidade alheia e o medo de perder sua identidade a assombravam. Cinderela compreendeu que, para amar e ser amada neste novo mundo, ela precisava não apenas se manter forte, mas também aprender a se defender das ambições e dos planos dos outros. E pela primeira vez, ela soube que seu verdadeiro teste não estava no luxo ou na riqueza, mas em sua capacidade de permanecer fiel a si mesma diante de um mundo que poderia tentar de tudo para mudá-la. Cinderela finalmente se adaptara ao mundo de Alexandre, mas a tranquilidade era frágil. Uma nova ameaça se aproximava, os ciúmes e os boatos daqueles ao seu redor, e até mesmo alguns de seus próprios medos. Certa manhã, enquanto combinava o almoço com Alexander, ela recebeu uma mensagem anônima. Você não merece este mundo. Ele acabará por te destruir. O coração de Cinderela afundou. Seria um aviso, ou uma tentativa de fazê-la duvidar de si mesma? Ela confidenciou a Alexandre, que segurou suas mãos firmemente nas suas. Não importa o que os outros pensem. Estamos juntos nessa jornada. Você é mais forte do que acredita. Mas a vida parecia determinada a testar o seu laço. Numa reunião importante com investidores estrangeiros, Cinderela enfrentou olhares de desprezo e insinuações sobre a sua posição social. Uma das mulheres do conselho, claramente com inveja da sua ascensão meteórica, atreveu-se a: Senhor Bladwell, o senhor tem certeza de que esta jovem é capaz de entender nosso negócio? Cinderela sentiu uma onda de raiva e medo, mas Alexandre interveio imediatamente. Ela não é apenas competente, ela é brilhante e perspicaz. E se você duvida dela, o problema é seu, não dela. Naquele momento, Cinderela percebeu algo essencial. O amor de Alexandre não se baseava em seu status ou beleza, mas em sua coragem e sinceridade. Ela compreendeu que poderia enfrentar qualquer dificuldade, contanto que ele estivesse ao seu lado. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam sozinhos em um parque iluminado por postes de luz, Alexander olhou para ela atentamente. Cinderela, eu sei que este mundo pode ser cruel, mas prometo, sempre a protegerei, tanto quanto puder. Mas o que acontecerá se eu fraquejar? Perguntou ela com a voz trêmula. Então eu estarei lá para te ajudar a levantar, mas você é mais forte do que pensa. Naquele momento, Cinderela sentiu o amor e a segurança se entrelaçarem numa mistura poderosa e irreversível. Ela compreendeu que escolher Alexandre não era apenas uma escolha do coração, mas também um ato de coragem. O laço entre eles, forjado na tempestade, na coragem e na sinceridade, estava agora pronto para enfrentar qualquer provação. E naquela noite estrelada, Cinderela soube que o verdadeiro amor nunca é simples, mas que vale a pena lutar por ele. Ela sorriu, segurando firmemente a mão de Alexander, pronta para enfrentar o mundo inteiro ao seu lado, consciente de que a história deles acabará de cruzar um limiar irreversível. As estações do ano haviam mudado desde aquela noite chuvosa em que Cinderela salvara a vida de Alexandre. Suas vidas, antes separadas por mundos diferentes, agora estavam entrelaçadas. Cinderela não era mais apenas a garota tímida e submissa de outrora. Ela se tornará uma mulher confiante, forte e digna, capaz de apoiar um homem tão poderoso quanto ela era corajosa. A outrora intimidante e luxuosa cobertura de Alexander havia se transformado em um santuário. Cada objeto agora contava uma história compartilhada,
risos, confidências e batalhas superadas juntos. Cinderela e Alexander aprenderam a apoiar um ao outro, respeitar suas diferenças e enfrentar os obstáculos de mãos dadas. Naquela manhã, Alexander a esperava no jardim privativo da cobertura, com um buquê de flores silvestres na mão, símbolo da história deles, que começou com simplicidade e sinceridade. Cinderela, disse ele com um sorriso terno, estes meses passados ao seu lado me ensinaram que o verdadeiro luxo não está no que se possui, mas na força e na beleza da alma de alguém. Cinderela, com os olhos brilhando, sentiu o coração acelerar. Ela havia passado por medo, ciúme, dúvida e humilhação, mas nada fora capaz de extinguir a luz de sua coragem nem o amor que Alexandre sentia por ela. Eu não sou perfeita, ela murmurou. E eu não quero que você seja, respondeu ele, segurando as mãos dela nas suas. Eu te amo por tudo que você é, e por tudo que você se tornará. Ao ouvir essas palavras, Cinderela soube que tudo que havia vivenciado, as dificuldades, as provações, os desafios, a levará àquele exato momento. Ela deu um passo à frente, aproximou o rosto do dele e sussurrou. Então façamos deste momento a nossa eternidade. Seus lábios se encontraram em um beijo doce e apaixonado, selando seu compromisso e seu amor, forjado na tempestade, mas agora invencível. Ao redor deles, a cidade continuava a brilhar, como um espelho refletindo a felicidade recém-descoberta. Cinderela e Alexandre provaram que o amor verdadeiro não era apenas um sonho, mas uma escolha corajosa construída sobre confiança, respeito e lealdade a si mesmo. E enquanto estavam ali de mãos dadas, não havia mais medo nem dúvida, apenas a certeza de que seu amor triunfaria sobre todos os obstáculos para sempre.